Olá, caríssimos alunos, sou a professora Luma, estamos de volta para mais uma videoaula de espanhol na turma terceiro ano B, noite. Na aula de hoje, faremos uma devolutiva sobre a tarefa avaliativa que foi aplicada na aula anterior, como vocês bem sabem, com conteúdo sobre festas populares, gêneros vinheta e artigo neutro lo. Esse foi o conteúdo da nossa tarefa avaliativa de espanhol. E o que é que a gente tem na aula de hoje, pessoal? Explicação muito importante de como que funciona as notas bimestrais de vocês, como que vocês estão sendo avaliados. Então, vamos prestar atenção nessa videoaula. Dicas importantes para acompanhar as minhas videoaulas, porque vocês devem ter percebido que é a metodologia que eu estou mais utilizando com vocês. Por dois motivos. Acredito que facilita a compreensão de vocês, porque eu faço um resumo, estou, mesmo que virtual, mais diretamente falando com vocês. E também porque o nosso livro é em espanhol e às vezes dificulta a leitura sozinho de você, aluno. E a gente vai fazer a devolutiva com dicas importantes de como resolver questões. Então, vamos lá. Então, gente, como é que vocês estão sendo avaliados neste período de aulas remotas? Em fevereiro, a gente ainda fez atividades em sala, em março também. Em abril, a gente teve o quê? O início das aulas remotas. Então, esses 3 meses vai valer a primeira avaliação qualitativa do primeiro bimestre. O mês de maio vai estar valendo a segunda avaliação qualitativa do segundo bimestre. Então, soma esses dois para dar a primeira avaliação qualitativa do primeiro bimestre. Vocês fizeram a tarefa avaliativa, ela será constada na primeira nota qualitativa do segundo bimestre, como vocês estão vendo aqui. E quais são os critérios em que vocês estão sendo avaliados? 2 critérios. Produção textual, na qual eu avalio vocês em pesquisa, resumo, exercício, fórum, as videoaulas que eu posto. Total de 6 pontos. A participação também, quando você interage lá no fórum, quando você cumpre o prazo estabelecido, quando você acessa o material. Então, totaliza-se 4 pontos. 6 com 4, 10 pontos. A cada mês vocês estão sendo avaliados nesses critérios. E como é que funciona a nota final? Está aqui na observação. A avaliação qualitativa ocorre a cada mês e a nota bimestral é a média dos 2 meses. Então, gente, é uma informação importante para vocês, alunos, porque facilita a compreensão e do quanto que é importante vocês estarem participando de tudo que o professor pede, desde a participação na videoaula, do fórum, de fazer uma pesquisa, porque vocês estão sendo avaliados em tudo, gente. Eu tenho aqui dicas muito importantes de como assistir videoaulas, de participar das aulas, principalmente das minhas. Por quê, gente? Muitas vezes eu passo uma videoaula de 10, 12 minutos, que no final você tem apenas que comentar o seu nome completo e tem aluno que deixa de fazer. Aí você perdeu a sua participação na aula, porque eu tenho que registrar, e perdeu a sua frequência no sistema. Você vai tomar falta, porque você não prestou atenção, não assistiu, às vezes assiste o vídeo só os 2 primeiros minutos. Então, é muito importante prestar atenção nisso, gente. Então, estabeleça um horário de estudo. É muito importante, gente. Não adianta estudar só na hora que eu quero. Na hora que eu posso, sim. Mas só na hora que eu quero, não dá. Ou em qualquer lugar, com barulho. Isso não é muito bom para o aprendizado de vocês. Se não conseguir assistir a aula de uma vez, divida em 2 tempos. Então, se essa videoaula dura 15 minutos, divida essa videoaula em 2 tempos. Se você não consegue assistir em os 15 minutos completos, porque você não consegue se concentrar, porque você não consegue raciocinar. Então, divida, assista 7 minutos, volta a assistir mais os 8 minutos restantes para facilitar o seu aprendizado. Terceira dica, esteja sempre com papel e caneta em mão. Gente, nós aprendemos ouvindo, vendo e escrevendo. Não adianta.
Se você é um aluno que não aprendeu essa característica de notar o que o professor fala, de notar o que você acha importante, conceitos chaves do conteúdo que você está estudando, infelizmente você vai ter um pouquinho de dificuldade de compreender os assuntos. É muito importante, isso é uma técnica muito boa. Sempre assista o vídeo até o final, pois muitos ficam sem frequência, como eu já falei. Muitos alunos ficam sem frequência porque não assistem o vídeo até o final. Eu sempre percebo, gente, quando eu passo uma videoaula e uma tarefa, vamos supor um fórum, a maioria vai para o fórum, mas eu percebo que a maioria não assiste o vídeo, porque aparecem as visualizações para mim. Então, gente, atentos, né? A gente grava a videoaula para facilitar a vida de vocês. E aquela coisa, pessoal, se você tem uma sugestão para dar para a gente, professor, estamos abertos. Se você está com dificuldade de compreender, se precisamos melhorar no jeito de falar, no jeito de abordar o conteúdo. Então, é muito importante essa participação de vocês. A gente não está aqui para impor, que a gente está para compartilhar conhecimento. Tenha responsabilidade quando não der para você assistir a aula por algum motivo, de problema de saúde, ou de internet, de celular. Comunique a gente, que a gente vai procurar uma outra maneira para que o conteúdo possa chegar até você, que é a nossa observação aqui, ok? Então vamos às questões, muito importante. Todas as questões que eu coloquei para vocês foram tiradas das videoaulas que eu passei, dos fóruns que vocês participaram. Questões que a resposta estão na cara, pessoal. Não adianta estar na sua cara a resposta. É só você prestar atenção. Temos aqui a primeira questão que diz assim: estudar uma língua estrangeira possibilita acesso a um mundo mais amplo e interconectado. Nas últimas aulas de espanhol, olha que eu falei sobre o impacto da língua estrangeira no Enem, a gente teve 2 aulas com esse tema. Sobre o impacto da língua estrangeira no Enem, você, aluno, teve a oportunidade de conhecer alguns dados sobre a realização da prova no Brasil. Lembra que eu coloquei a aula do professor e o slide? E também sobre festas populares, para compreender a importância de conhecer a cultura de outros países. Afinal, a gente está estudando uma língua estrangeira, a gente tem a nossa cultura e também esses países têm a sua, e é importante a gente compreender para a gente melhor viver em sociedade, respeitar as diferenças, ter conhecimento de novas culturas, abrir um leque de horizontes que nos possibilita ir muito além nesse mundo. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês. Talvez dentro das festas populares, eu lembro que eu passei uma pesquisa no fórum, pesquise sobre festas populares e responda qual a importância de conhecer a cultura de outros países. Talvez alguns tenham chegado a festas populares, a La Tomatina, que é uma festa popular da Espanha. Então, vamos às alternativas. Na letra A dizia que essa imagem da festa Dia de los Muertos. Não tem muito a ver, né, gente? É uma festa popular. Tá dizendo que é uma festa popular da Espanha aqui. E essa Dia de los Muertos é uma festa popular do México. Então, eu já eliminaria essa questão. Dia de Reis. Podia ser que é uma festa popular da Espanha, mas também não tem muito a ver, porque Dia de Reis tem a ver com os 3 Reis Magos, é uma festa religiosa católica, então já eliminaria. Festa de San Fermín é a festa dos bois, né? Aquela pega de boi, essas coisas. Então, gente, a resposta correta é La Tomatina. A imagem já diz, porque tá falando que de tomate, olha que as pessoas se tacando tomate um no outro, mergulhando, tal e tal. É um pouquinho confuso porque tá em espanhol, mas o enunciado da questão, a imagem que eu coloquei para vocês e as alternativas deixa claro que é La Tomatina. Sem falar também que você pode ser esperto e fazer uma breve pesquisa e acertar a questão. A segunda questão falava sobre gêneros textuais. Também a gente estudou qual foi o gênero textual estudado. Vinheta, muito parecido com a tirinha e com a charge que a gente conhece aqui no Brasil. Então, qual é o objetivo de um gênero textual? É ter uma intenção comunicativa. Ele quer me comunicar alguma coisa, né? Aqui embaixo eu tenho uma vinheta em espanhol, esse gênero, que eu coloquei aqui as características. É um texto com tom humorístico,
irônico. Eu já tinha colocado essa imagem para vocês lá na videoaula sobre o gênero vinheta. Então, olha aí, tudo muito interligado. Então, por que que a resposta aqui é vinheta? Porque eu estou me referindo ao gênero que está em quê? Em espanhol. Então, não vai ser charge, porque eu me referi ao espanhol. Não vai ser tirinha do mesmo jeito. E não é passaporte, porque passaporte a gente nem estudou. Tá bom? Então, e é uma vinheta por possuir essas características, o tom humorístico, irônico. Ele está falando sobre o quê? Sobre o uso das redes sociais, do quanto que elas são boas, mas ao mesmo tempo tem o seu lado ruim. A terceira questão eu também coloquei para vocês de uma outra forma, mas foi passada. Observe a imagem da vinheta abaixo e responda qual alerta que ela traz. Olha aqui, é uma vinheta sobre o que? O coronavírus. E que passa com eles? Olha aqui o homem apontando para o coronavírus aqui. Ah, olha aqui o homem, olha aqui o espaço, controle, stop. Stop está em inglês, parar. El vírus não entende que de fronteira, Senhor. Ou seja, é uma vinheta que tem um alerta para nós. Que se a gente não manter o controle, não saber onde ir quando precisar, não utilizar os meios necessários para se proteger do coronavírus, ele não entende de fronteira, ele entra onde ele quiser. Tá entendendo? Então, o alerta que a vinheta traz é essa, né? Um alerta contra o coronavírus, que ele não entende de fronteiras e que a gente é que tem que fazer os meios necessários para não pegar coronavírus. Mais uma vez, na quarta questão, a vinheta, já passada na questão anterior, nas videoaulas anteriores, falamos sobre o artículo neutro lo. É um artigo que não existe no português, só existe no espanhol. Ele acompanha adjetivo, substantivo, pronome possessivo, para o que? Atribuir um valor a ele. Então, eu disse assim, leia a vinheta a seguir e retire dela uma frase na qual contenha o uso do artículo neutro. Muitos colocaram essa aqui, ó, las redes sociales, mas não é lo. Aqui é um artigo normal do espanhol que existe também no português, as, os, e no espanhol é las, los, mas não é o artigo neutro lo. Então, qual que poderia ser a frase? Bem que internet já não é lo que era. Acompanhando aqui um pronome. Podia ser também que tipos aqueles em lo que lo normal era ter nele. E lo extraordinário era montar-se um blog. Olha aqui que eu expliquei esse exemplo para vocês. Lo normal, lo extraordinário. Acompanhando o quê? Um adjetivo, que é o papel do artigo neutro. Acompanhar, dar valor a um adjetivo, acompanhar ele. E essa, pessoal, e ainda tem outro bem aqui. E se lo que queres es echar tu vida, acompanhando também um pronome aqui. Então, pessoal, são questões que muitas vezes só precisa do quê? De atenção. Não vou cobrar algo que eu não passei para vocês. Todas essas questões estão dentro do contexto do livro de vocês ou de outros materiais que eu coloquei para vocês estudarem ao longo dessas aulas que a gente vem tendo. E fica aqui o meu alerta. Muitas vezes é assim, uma questão por não acompanhar as aulas e dizer para vocês que essa é uma característica minha de pegar sempre aquilo que eu estou ministrando e colocar nos conteúdos. Não da mesma forma que eu passei na videoaula, mas dentro do mesmo contexto. E aqui tem a resposta de vocês, né? Não tem o nome, mas veja que a maioria de vocês acertou. Só teve um aqui, dois, que colocou Dia de los Muertos e Dia de Reis.
Teve uma confusão aqui no gênero, uns colocaram charge, outros colocaram tirinha, mas a maioria colocou o quê? Vinheta. Sobre o coronavírus, a maioria acertou, né, que é para se prevenir, não existe fronteiras, que o vírus não é algo nocivo, alerta para o vírus, ou seja, a maioria acertou. E sobre o artigo, a maioria também acertou. Olha esse aqui, ó, esse daqui errou. Ele maravilhoso mundo das redes. Não, porque aqui é las, não é artigo neutro. Do mesmo jeito, muitos acertaram colocando o artigo neutro lo. Então, gente, nossa atividade foi produtiva, fica o alerta para a próxima vez e são dicas muito importantes para uma atividade avaliativa que o nível não é grande, mas que vem aí o Enem para vocês, vestibulares. São dicas muito importantes que às vezes a resposta está dentro do contexto que a gente não está prestando atenção, porque língua estrangeira é isso, gente. É o conhecimento de palavras, de associar ao que é parecido no português, é leitura, é estudo, que vocês vão conseguir ir muito longe. Para finalizar nossa aula, a frequência de hoje é o seguinte: comenta seu nome completo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o seu nome completo e a série, para que eu possa registrar a sua frequência e a sua participação nesta aula do dia, nesta aula do dia. Fica aqui o meu agradecimento, estude em casa, fique em casa, até mais.